lá no livro de Salmos, capítulo 20, é o nosso ponto de partida. Salmos, capítulo 20, o versículo é o 7, tá bom? Salmos, capítulo 20, versículo 7, é o nosso ponto de partida. Glórias a Deus. Olha lá, do 7 em diante. Eu quero ler o 7, é só a introdução, mas a mensagem está no versículo 8, tá bom? Vamos ler ali, meus amados. Olha o que diz aqui o texto. Uns confiam no que, igreja? Em carros, né? Uns confiam em carros. Quer dizer, na máquina, na força da máquina, né? Outros confiam em que, igreja? Em cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, quer dizer, na força dos animais. Uns confiam na força das máquinas, outros confiam na força dos animais. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Irmãos, nós temos que conhecer o nome do Senhor. Amém? O poder que está nesse nome. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Mateus. Coloca ali para a gente, Gorete, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 18. Irmãos, nós temos que conhecer a autoridade, o poder que há nesse nome. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, olha o que Jesus disse: é-me dado todo o poder, onde, igreja? No céu e na terra. Amém? Irmãos, esse nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, ela recebeu de Deus todo o poder no céu e na terra. Então, olha só, por que no céu? Porque você sabia que os demônios, as potestades, elas atuam nas regiões celestiais. Lá no livro de Efésios, deixa eu ver se eu estou bom da memória, Efésios, capítulo, deixa eu pegar aqui, eu vou na Bíblia mesmo, que eu já acho aqui, ó. Olha só, é importante, irmãos, você saber como se posicionar no mundo espiritual. Efésios, capítulo 1, versículo 3, deixa eu tentar ir pela memória aqui. Capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, olha só, Deus já nos abençoou, e já abençoa todos nós, com todas as bênçãos espirituais, onde, igreja? Nos lugares celestiais. Então, olha só, as bênçãos Deus já nos deu, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares. Agora, o Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos na memória mesmo que vai dar certo. O pastor está com a memória boa. Olha lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que buscar essa força, irmãos. Amém? Olha só. Uns confiam em carros, na força da máquina, outros confiam em cavalos, na força dos animais, mas nós nos gloriaremos no Senhor, quer dizer, nós temos que nos fortalecer nele, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, continue ali, ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vai lá, vai passando ali, ó. Porque não temos de lutar contra a carne e contra o sangue. Quer dizer, olha só, na luta de carne e sangue, a pessoa vai usar o quê? A força física. É a luta da carne e sangue. Agora, na luta espiritual, a pessoa vai usar o quê? A força que vem de Deus. Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas, continue ali, ó, contra os principados. Que mais, igreja? As potestades. Que mais está dizendo ali, ó? Os príncipes das trevas deste século, né? Contra as hostes espirituais da maldade. Onde que esses espíritos atuam? Nos lugares celestiais. Então, quando a Bíblia diz que Jesus tem todo o poder e autoridade no céu
e na terra, no céu, nos lugares celestiais, é onde essas entidades, esses espíritos atuam. Quem está entendendo isso? Amém? Então nós faremos menção ao nome do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 6. Olha só o poder do nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro para aquele paralítico: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. O que o Pedro tinha, irmãos? Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha só, Pedro não tinha prata, não tinha ouro, mas tinha fé no nome de Jesus. Isso é muito importante. Pastor, eu estou sem dinheiro para pagar um tratamento, eu estou sem dinheiro para poder fazer aquela cirurgia, eu estou sem dinheiro para poder tratar dessa doença, mas se você tem fé no nome, amém? Você se trata, você se cura, você se liberta, não só em seu benefício, mas para outras pessoas. Quem está entendendo isso? Olha só, era um paralítico, a Bíblia diz que eles levavam esse paralítico à porta do templo, não para buscar Deus. Nem todo mundo que está na porta do templo está ali para buscar Deus. Aquele homem era colocado ali para quê? Para pedir esmola. Para pedir esmola. E talvez durante algum tempo as pessoas foram ajudando ele, não é? Eu não sei quem colocava ele ali, se era de fato para poder ajudar aquele homem, ou se queria usar aquele homem por interesse próprio, dividir ali as esmolas, eu não sei. Mas houve um dia que o Pedro, confiando no nome de Jesus, tira aquele homem dessa situação. Ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, aleluia, meu amado, minha amada, a fé no nome de Jesus é aquilo que a gente tem que vale mais do que qualquer ouro, do que qualquer prata nesse mundo. Quem está entendendo isso? Se você tem fé no nome de Jesus, você tem tudo. O que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, aleluia. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha só, tem gente, irmãos, que para poder alcançar um milagre, ela vai precisar de um empurrão, é ou não é? Ele falou, em um nome de Jesus, né? Levanta e anda. O que ele faz? Ele pega o homem pela mão direita e levanta ele. Levanta aí, meu filho. Ele levantou e saiu andando. Diga glórias a Deus. Não é o que diz aqui, amados? Né? Em o nome de Jesus, levanta e anda, tomando pela mão, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo. Então, olha só, tem pessoas que estão na porta do templo, esmolando. Mas quando elas provarem do poder do nome de Jesus, elas não vão ficar mais na porta do templo. Elas vão entrar, elas vão glorificar Deus. Amém? Vocês estão compreendendo isso? Não é? Em nome de Jesus, e aí ele levanta, andando, saltando e glorificando a Deus. E aí o versículo, quer ver? Eu anotei mais 2 versículos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você. O versículo 12, olha o que diz ali. O versículo 12. As pessoas começaram meio que querer idolatrar o Pedro e o João, por causa do milagre. Eles ficaram impressionados, começaram meio que querer idolatrar. O versículo 11, ó. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. Quer dizer, o povo ficou espantado com aquele milagre. E quando Pedro viu isso, olha só que tremendo. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Né, como se o milagre fosse eles que fizessem. E ele diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos,
negastes, tendo determinado que fosse solto. Aí o versículo 16, aqui que eu quero chegar aqui, ó, aqui que eu anotei para vocês, 16. Vamos ler em voz alta ali o 16? E pela fé, aonde? No seu nome, fez o Senhor fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Olha só, irmãos, então tem coisas que vão acontecer na nossa vida que não é pelo ouro, que não é pela prata, mas é pela fé, no nome de Jesus Cristo. Olha só, não tenho ouro, não tenho prata, mas levanta, o cidadão levantou. E ele fala assim, e pela fé, né, que este deu a ele a perfeita saúde. Então tem coisas que a gente vai alcançar pela fé. Agora voltando lá no livro de Salmos. Agora nós vamos entrar na mensagem, Salmos capítulo 20. Onde começamos, né? Uns confiam em carros, versículo 7, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. E aí o versículo 8, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Irmãos, olha só, não se curve diante de qualquer ameaça, diante de qualquer situação que venha contra você, não se curve. Às vezes a ameaça vem forte, irmãos. Às vezes o inimigo, ele sabe tocar lá na ferida, sabe ou não sabe? Às vezes ele fala de um jeito que a pessoa, ela entende que se ela se curvar, aquilo vai ser bom. Aquilo vai ser um livramento. E quantas pessoas acabam se curvando, irmãos? Diante das propostas do inimigo, diante das ameaças. Nós vamos falar aqui sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostraram. Mas a Bíblia só cita esses três. Olha só, em todo um reino, em todo um reinado, apenas esses três decidiram não se curvar diante da estátua. E olha que o rei, ele fez uma pressão tão grande, mas tão grande, que se fosse uma outra pessoa no lugar deles, talvez teria se curvado. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, meu amado, minha amada. Uns se curvam e caem. Quer dizer, estão prostradas, porque um dia se curvaram. Aí ele diz aqui, ó, uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém? Então, qual que é a nossa posição diante das ameaças, diante dos ataques do inimigo? Está de pé. Eu não sei qual é a ameaça, qual que é a situação que se levantou contra você, meu amado, minha amada, esteja em pé diante da situação. Amém? E se eu tiver que me curvar, eu vou me curvar diante de Deus. Amém? Se eu tiver que me ajoelhar, eu vou me ajoelhar diante de Deus. Agora, diante do problema, jamais. Nós vemos o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu já vou falar sobre isso. Josafá. A Bíblia diz que diante daquele grande exército, todo Israel estava em pé diante do Senhor. Eles decidiram não se curvar. Então não aceite, né, o ataque do inimigo, não aceite aquilo que o inimigo está dizendo que vai acontecer na sua vida, no seu casamento, na sua saúde. Não aceite, não se curve, se levante e permaneça em pé. Daniel capítulo 3 é a mensagem aqui. Daniel capítulo 3. Eu quero ler com você do 14 em diante. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Daniel capítulo 3, do 14 em diante. Olha só. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei. Quer dizer, todo mundo teria que se prostrar. O rei fala assim: vocês estão fazendo isso de propósito. Em outras palavras, vocês querem arrumar confusão para a cabeça de vocês. Vocês querem sofrer as consequências. Irmãos, ameaça e pressão sempre vai existir. O diabo sempre vai criar situações, olha aqui para o pastor Helder,
para que você não sirva a Deus verdadeiramente. Ele sempre vai criar situações, e ele vai tentar colocar medo. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como monte que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amado, amada, permaneça na sua fé. Permaneça na sua convicção. Por quê? Porque isso vai trazer recompensa para você. Hebreus capítulo 10, olha só, veio no meu coração essa mensagem, versículo 35, coloca ali, 10:35, eu não tinha nem anotado. Não rejeiteis, pois o quê? A vossa confiança. Não rejeite. Você tem fé que Deus está contigo? Você tem fé que aquele milagre vai acontecer, que aquela bênção, não é que aquela palavra vai se cumprir? Não rejeite a sua confiança. Vocês estão entendendo isso? Olha lá, que tem grande e avultado galardão. Quer dizer, a sua confiança, a sua fé vai trazer uma grande recompensa, né? E é o caso, voltando ali, em Daniel capítulo 3, falou-lhes Nabucodonosor, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Repita assim comigo: a fé vale mais do que o ouro. Quem está entendendo isso? O Pedro não tinha o quê? Ouro e nem, mas ele tinha fé no nome de Jesus. E quantos estão se prostrando, irmãos? Diante do ouro, não é verdade? Das estátuas de ouro, daquilo que o mundo oferece. Às vezes a pessoa não se prostra, né, nem por ameaça mesmo. Ah, não, vou me prostrar aqui, né? Porque senão o Nabucodonosor vai acabar com a minha... Não. Às vezes ela se prostra porque ela faz do ouro o seu Deus, da prata, né, o seu Deus, dos tesouros, das riquezas. Ela quer servir a Deus e ao mesmo tempo ela quer servir a Mamon. E quantos estão se curvando? Mas vamos continuar na leitura. Agora, pois, estáis prontos. Quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa e do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares, olha só, vos prostrares e adorares a estátua que fiz. O que é que o Nabucodonosor está dizendo ali? Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Olha aqui, irmãos, olha o que Nabucodonosor estava falando assim: se vocês se prostrarem e adorarem, isso vai ser bom para vocês. Irmãos, quem pode dizer o que é bom para mim, para minha alma, não é o Nabucodonosor. Quem vai dizer para você o que é bom de verdade é Deus. Amém? É Ele que vai nos ensinar. Olha só, mas ele estava falando assim: se vocês se prostrarem, isso vai ser bom. E às vezes o inimigo, ele apresenta uma proposta para que você venha, como que eu posso dizer? Não é contrariar. Uma proposta para que você venha negar a sua fé, negar a palavra, agir contra a palavra de Deus, e ele faz aquilo parecer que é uma coisa boa, que vai fazer bem para a sua vida, que vai trazer um benefício, quando não vai, irmãos. Quando não vai. Então tem pessoas que estão assim, elas estão ouvindo a voz do Nabucodonosor dizendo que é bom, elas estão vendo que a estátua é de ouro e elas estão se prostrando, estão caídas, prostradas. Então quem vai dizer aquilo que é bom para mim é Deus. Quem está compreendendo isso? Amém? É Deus que vai falar. Então ele diz assim, se vocês se prostrarem, bom é, mas se vocês não se prostrarem, na mesma hora sereis lançados na fornalha. E ele diz mais, irmãos, olha o que ele vai falar para eles aqui, o finalzinho do versículo 15 ainda, e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, eu acho que aqui, quando o Nabucodonosor fala isso, Deus, ele entra na batalha. Olha só, ele fala assim: quem é o Deus que poderá te livrar das minhas mãos?
Deus poderia impedir com que eles fossem para a fornalha, sim ou não? Claro que poderia. Mas quando ele fala isso aqui, Deus deve ter pensado, não, eu vou deixar lançar eles na fornalha, e eu vou entrar com eles naquele lugar. Quem está entendendo isso? Meu amado, minha amada, quando começa a desafiar a sua fé, Deus entra contigo na batalha. Amém? Você não vai sozinho. Às vezes Deus nos permite entrar nas muralhas, nas fornalhas, passar pelas fornalhas, nas covas. Ele nos permite passar por situações, mas naquele momento que você está entrando, que você está passando por ali, Deus está indo com você. Amém? Ele fala assim, eu quero ver quem é o Deus, diz aqui o texto, ó. Eu quero ver quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos. E olha o versículo 16, irmãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos, o que eles estão dizendo ali, igreja? Te responder sobre esse negócio. Você não precisa responder todas as perguntas. Amém? Tudo aquilo que falam para você, você tem que dar resposta para tudo. E tem coisas que a gente não vai saber responder, que é Deus. Amém? Então não fica perdendo tempo querendo achar resposta para aquilo que você não sabe responder. Gaste, se é que podemos dizer assim, não é? Utilize o seu tempo para confiar em Deus e para receber de Deus a direção. Quem está entendendo isso? Amém? Então ele diz, não necessitamos te responder sobre isso aqui. Eu não vou te responder. E eles vão além, olha só. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Você quer saber quem pode livrar? O nosso Deus vai livrar do forno e da tua mão. E olha só o que vai acontecer. E se não, aleluia, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Oh, glória a Deus. Amém? Quer dizer, eles estavam dispostos a não se dobrar diante daquela estátua. Eles estavam dispostos a não se curvar diante daquela ameaça. Então Nabucodonosor se encheu de furor, ficou revoltado, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Abednego falou e ordenou que o forno aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que fizessem o que, igreja? Que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Irmãos, o homem mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ele amarrou Sadraque, Mesaque e Abednego, deixou eles atados, quer dizer, sem reação, covardia. Às vezes o inimigo, ele age de uma maneira covarde. Ele ata a pessoa de uma maneira que a pessoa não consegue. Ela por si só, ela não consegue sair daquela situação. Mas tem coisas, amados, que não é na nossa força. Não é na nossa capacidade. Tem livramentos que quem vai dar é Deus. Amém? É Deus. Então tem coisas que você não vai fazer nada, que você só vai confiar em Deus e vai deixar Ele agir. Então o rei foi covarde. Ele mandou aquecer 7 vezes mais, ele mandou os homens mais fortes amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha. E é o que diz aqui, ó, né? Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram como, igreja? Atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou
e se levantou depressa e falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo o que, igreja? 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Diga glórias a Deus. Meu irmão, quando você vai para a fornalha, crendo em Jesus Cristo, ainda que você esteja atado, ainda que você esteja com a sua vida toda amarrada, ainda que o inimigo esteja agindo de uma maneira covarde contra você, Deus vai com você naquela fornalha. Amém? Jesus esperou eles caírem na fornalha, irmãos. Olha só que tremendo. Estava ali confiando em Deus. Eles foram jogados. Os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego não resistiram. A chama do fogo era muito quente. Os homens não resistiram. Mas quando eles caíram no fogo, Jesus já estava lá esperando eles. Amém? Jesus já tinha apagado a força. Ele não apagou o fogo, mas ele tirou a força do fogo. E a Bíblia diz que eles viam 4 homens, olha só que tremendo, irmãos, 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Oh, glória a Deus. E olha que tremendo, e nada há de lesão neles. Não importa aonde o inimigo tente chegar na sua vida ou coloque você, se você estiver com Deus, ele não vai conseguir colocar nenhuma lesão na sua vida, nenhuma lesão no seu corpo. Amém? Ele não vai conseguir. A fornalha pode estar ali, você pode ser lançado dentro da fornalha, mas o fogo não vai trazer lesão para você. Pode lesionar os inimigos, quem não tem Deus. Agora, quando você tem Deus, meu amado, minha amada, quando você não se curva às provas dessa vida, às lutas, os desertos que você enfrenta, não vão deixar trauma em você, não vão deixar lesão na sua vida, pelo contrário, vão fazer você crescer ainda mais. Quem está entendendo isso? Amém? Quando você tem Deus, no deserto você cresce. Amém? Agora, quando você está sem Deus, no deserto você acaba sucumbindo, você acaba se prostrando e caindo. É o que acontece aqui, ó. Os homens mais fortes, que não tinham Deus, morreram na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego passearam nela. Diga glórias a Deus. Às vezes você está passando por uma prova. Fulano, o que você está fazendo lá? Não, estou passeando aqui com meu Deus. Amém? Às vezes está na sala da cirurgia, não é? Está indo lá para o hospital para fazer uma cirurgia, um procedimento delicado. Não, o que você vai fazer? Eu vou dar uma voltinha ali com o meu Jesus e já vem. Quem está entendendo isso? Se ela está, né? Está passando pelo vale da sombra da morte. O que você está fazendo? Não, estou passeando aqui, ó. E glória a Deus, né? Você faz do seu limão uma limonada, amém? Você faz das provas da sua vida um momento para você passar com Deus. Olha só, onde foi o passeio deles? Foi na fornalha. O que Sadraque, Mesaque e Abednego foram fazer lá? Eles foram passear, amém? Passear com Jesus e mostrar para todos que vale a pena permanecer em pé diante dele. Quer dizer, não havia lesão alguma na vida deles, não tinha lesão, irmãos. Amém? Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo, do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de quem? Do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha só, saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, todo mundo, né? Todos aqueles que tinham se dobrado diante da estátua do Nabucodonosor estavam de boca aberta com o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Meu amado, minha amada, vale a pena ser fiel. Amém? Vale a pena você permanecer em pé. Por quê? Porque aqueles que se dobraram, eles podem ter até criticado você, podem até ter falado de você. Esses caras estão malucos. O rei está falando que é bom ele se dobrar, ele está lá discutindo, batendo boca, dizendo que Deus vai livrar. Olha só, são fanáticos. Mas talvez as mesmas pessoas que criticaram Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali de boca aberta com a obra que Deus fez na vida deles.
E assim é na sua vida, meu amado, minha amada. Às vezes aquela pessoa que critica, que fala que você é um fanático, uma fanática, que fala que você ficou louco ou louca por tomar certas atitudes por causa da sua fé, elas vão ver o resultado na sua vida. E elas vão ficar surpresas. Amém? Elas vão saber que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo. Não era isso que o Nabucodonosor queria saber? Eu quero saber qual é o Deus que vai livrar você da minha mão. E Sadraque, Mesaque e Abednego falam assim: o meu Deus vai nos livrar da tua mão e da fornalha. Olha que tremendo isso, irmãos. Eles sabiam que se fossem para a fornalha, Deus estaria com eles. Deus não só livrou aqueles homens da mão do rei, mas livrou da fornalha. Isso fez com que aquele rei reconhecesse, irmãos. Olha só a importância da gente dar testemunho, até perante aquelas pessoas que são ímpias. Até perante aquelas pessoas que estão nos ferindo, que estão nos ameaçando. Por quê? Porque se você se mantém fiel, se você se mantém firme na sua fé, essas pessoas vão mudar de opinião. Elas vão deixar de servir aos outros deuses e vão começar a servir o seu Deus. E aquela pessoa que um dia te perseguiu, que um dia te maltratou, que um dia te humilhou, ela vai ficar tão arrependida, tão envergonhada por conhecer o seu Deus, que Deus vai começar a usar essas pessoas para te abençoar. Deus vai começar a usar essas pessoas para promover você. Amém? Então nós não temos que pagar o mal com o mal. Nós não temos que desejar a morte dos nossos inimigos, não. Nós temos que apenas confiar em Deus e não nos curvarmos diante das ameaças. Quem está entendendo isso? Confia, meu amado. Pastor, meu vizinho está me perseguindo, meu patrão está me perseguindo. Fica firme na sua fé. Não negue a sua fé. Ainda que ele esteja te ameaçando de cometer alguma maldade contra você por causa da sua fé, permaneça firme. Amém? Porque isso vai mudar. Diga glórias a Deus. Olha que tremendo, irmãos, né? Juntou todo mundo ali, ó. Juntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens. As pessoas vão contemplar Deus na sua vida. Elas vão ver Deus através do seu testemunho, através do seu milagre. Quem está entendendo isso? Contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. A tribulação, o deserto, as setas do inimigo não tem poder algum sobre a sua vida. Não tem, irmão. Por quê? Porque sobre você está o Espírito de Deus. Olha só, uns confiam em carros, outros confiam em seus cavaleiros, nos cavalos, mas nós faremos menção ao quê? Ao nome de? O nome que tem todo o poder no céu e na terra. Então, se eu tenho a fé no nome de Jesus, o fogo não tem poder na minha vida. A doença não tem poder, por mais que ela venha, do jeito que ela vem, você manda ela embora. Diga glórias a Deus. Não é o que diz lá em Deuteronômio? Por um caminho o inimigo se levanta contra você, mas por 7 caminhos ele tem que o quê? Ele tem que sair. Olha só, para entrar é mais difícil do que para sair. Quem está entendendo isso? O inimigo tenta, ele acha um caminho. Ele consegue entrar por aquele caminho, mas Deus abre 7 caminhos para ele sair da sua vida. Olha que tremendo isso, irmãos. Então eu tenho que confiar em Deus. Amém? E você vai ver Deus agindo. O diabo entrou, já tem 7 caminhos abertos, ele tem que sair. Diga glórias a Deus. É isso. Eles contemplaram. Eles viram que o fogo não tinha poder. Olha que tremendo isso, ó. E nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, aleluia, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. A pessoa sai da fornalha como se nada tivesse acontecido. Onde você estava, Sadraque, Mesaque e Abednego? Não, estava na fornalha aí do Nabucodonosor. Estava fazendo o que ali? Estava passeando com Jesus? Quem está entendendo isso? Estava passeando com o meu Jesus. Rapaz, mas como que você foi parar lá? Não,
simplesmente acreditei em Deus. Não, mas fala sério, você está brincando. Você entrou naquele fogo lá, deixa eu sentir o cheiro da fumaça. Não tem cheiro de nada. Deixa eu ver o teu cabelo. Está tudo inteiro. Deixa eu ver se tem alguma lesão, alguma queimadura no seu. Não tem nada. Amém? Porque Ele vai contigo em todos os lugares. Diga glórias a Deus. Se você estiver com Ele. Amém? Não tinha nada, irmãos. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de quem? De Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Você quer ser bendito nessa terra, meu amado, minha amada? Você quer ver as pessoas engrandecendo, bendizendo ao seu Deus? Então sirva somente a Ele e mais ninguém. Não se prostre, não se curve diante de nada, de proposta de nada. Sirva somente a Deus. Quando Jesus diz Satanás, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Na mesma hora o diabo fugiu, vieram os anjos e serviram a Jesus Cristo. Quando você se recusa a se prostrar, Deus manda os anjos para trazer a bênção para você, para trazer o milagre. Quem está entendendo isso? É forte, é ou não é? E olha só que tremendo. Por mim, pois, é feito um decreto. Virou lei, virou decreto. Pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja o quê? Despedaçado, e as suas casas sejam feitas o quê? Um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Irmãos, e aqui eu vou entrar num tema delicado, sensível, mas é importante. Como que a gente vai mudar as leis? Decretos. Botando a boca no trombone e saindo brigando com todo mundo? Hã? Como que a gente vai mudar leis e decretos? Mostrando para as autoridades que o nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Às vezes você vê outros decretos saindo aí, não é? Outros decretos. Estavam colocando lá as religiões afro. Não sei se alguém viu, no começo do ano saiu um decreto. As religiões afro como uma extensão do SUS. Não entendo qual que é a lógica disso. Não é? Quem viu esse decreto? Mas como que a gente vai fazer para mudar isso? Ô, seu presidente! Ô, seu deputado! Isso aqui está errado. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar? Nada. A gente consegue mudar isso mostrando o poder e a força do nosso Deus. E como que a gente vai conseguir mudar isso? Confiando em Deus de verdade. Amém? Nabucodonosor era como se fosse o Satanás, irmão. O homem era perverso, o homem era mau. Mas por causa do testemunho de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele homem se converteu e virou uma benção. Que coisa, né? Ele fez um decreto que se alguém, olha só, ele fez um decreto que se alguém falasse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria o quê? Despedaçado. Olha lá, intolerância religiosa. Não é? Mas por que saiu esse decreto? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego fecharam um acordo lá debaixo dos panos? Sim ou não? O rei, o negócio é o seguinte, ó, vamos fazer assim, 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 tem um povo aqui, ó, que é cristão, nós vamos... Nada disso. Porque eles foram fiéis até a morte. Resolveram entregar os seus corpos para não se prostrarem diante da estátua. E Deus foi lá e livrou, diga glórias a Deus. É assim, irmãos. Amém? É assim. Nós não temos que fazer acordo com ninguém. Nós temos que apenas confiar em Deus nessa terra e viver a palavra dele. Amém?
E olha só que tremendo, para a gente terminar aqui, irmãos. O versículo 30. Então o rei fez o que, igreja? Prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da... Aquele que te persegue vai fazer você prosperar. Aquela pessoa que está se levantando contra você, que talvez já tentou até matar você. Deus vai usar essa pessoa para fazer você prosperar, mas você tem que ser de Deus. Você tem que mostrar Deus para ela. Amém? Nós não temos que mostrar religião para as pessoas, nós temos que mostrar um Deus vivo. Porque essa pessoa que te persegue hoje, Deus vai fazer com que ela venha prosperar você. Amém? Quem crê nessa palavra? Vamos ficar em pé, amados? E olha só, se você pegar o capítulo 4, olha o capítulo 4, irmãos, de Daniel. Depois que aconteceu tudo isso, Deus é tremendo, irmãos. Olha só, Deus não só livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Os propósitos de Deus são maiores, diga glórias a Deus. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende. Meu Deus, por que eu entrei nessa fornalha? Meu Deus, por que eu entrei nessa cova? Meu Deus, por que eu estou passando por esse deserto? E aquele deserto, olha aqui para o pastor Helder, não é para ferir você, não é para machucar você, tem um propósito maior. Aquela fornalha não era para ferir Sadraque, Mesaque e Abednego, lesioná-los, tanto que eles saíram ilesos, sem cheiro de fumaça, porque Jesus foi com eles na fornalha. Mas olha só, Nabucodonosor se rendeu a Jesus Cristo. Aquela fornalha foi para mostrar para Nabucodonosor que existe um Deus vivo. E às vezes Deus permite a gente entrar em fornalhas da vida, não para nos prejudicar, mas para mostrar para as pessoas que estão à nossa volta que existe um Deus que é vivo. E a gente tem que compreender, amém? Nós temos que permanecer firmes, fiéis até o fim. Olha o capítulo 4 de Daniel, olha que interessante isso. Nabucodonosor, olha a carta que ele manda. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Carta de Nabucodonosor para toda a terra. O que o Nabucodonosor está falando ali, igreja? Paz seja o quê? Ele está dando a paz do Senhor. Ele virou crente, diga glórias a Deus. Amém? As autoridades, todo mundo que te persegue vai virar crente. Vai dar paz do Senhor. Olha lá, paz seja o quê? Multiplicada. O que mais está dizendo ali, meus amados? Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais, que mais? E maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Nabucodonosor estava dando a paz do Senhor e estava contando o testemunho dele, diga glórias a Deus. Já pensou? O pastor chega aqui no culto, quem está? Levanta lá atrás, obreiro. Qual que é o seu nome? Nabucodonosor. Quem está entendendo isso? Né? Fala aí, Nabucodonosor, o que aconteceu? Pareceu bem, né? Contar os feitos de Deus para comigo. O que mais que diz ali, igreja? Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas, e o seu reino é um reino que sempiterno, né? Sempiterno, e o seu domínio de geração em gerar. Não tem uma canção assim? Seu reino é sempiterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Autor Nabucodonosor. Olha lá, o seu domínio de geração em geração. O que mais está escrito ali, igreja? Eu, Nabucodonosor, estava sossegado. E ele começa a falar da vida dele, irmão. Estava sossegado, estava tranquilo, né? Tudo quieto, favorável. Diga glórias a Deus. Sossegado em minha casa, olha lá. Florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E aí a vida dele bagunçou todinha. Aí apareceram 3 malucos chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram e o homem virou uma bênção. Então é isso, irmãos.
Nós não temos que ofender a religião, a fé das pessoas, a vida das pessoas. Nós temos que ficar firmes na nossa fé com Jesus Cristo. Amém? E aí a gente vai mudar muita coisa. É isso. Pastor, estão me perseguindo. Glória a Deus. Em tudo dai graça. Esse dia você estava falando com uma pessoa, ninguém bate em cachorro morto. É ou não é? É verdade? Ninguém bate em cachorro morto. Se estão te batendo, se estão te perseguindo, meu amado, minha amada, é porque você está vivo, que você está viva. Amém? E porque a sua fé está te incomodando muita gente. Porque quando a sua fé não incomoda, irmãos, as pessoas não estão nem aí para você, é ou não é? Agora, quando você se levanta, quando você quer mudança, não é o que aconteceu com o Bartimeu? Ele queria mudar, ele queria sair daquela situação, ele começa a clamar. As pessoas mandavam ele se calar. Só que o que ele fazia? Clamava cada vez mais. E ele foi, viveu o que Deus tinha para ele. Amém? Então fica firme na sua fé. Ele vai contigo, meu amado, minha amada, se você estiver com ele. Quem entendeu essa palavra? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Fecha os teus olhos. Ô nosso Deus e Pai, obrigado, meu Senhor, por essa palavra, por aquilo que o Senhor tem ensinado, falado aos nossos corações. Meu Deus, olha só que fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, meu Pai. Que fé incrível desses homens. Meu amado, minha amada, não se curve. Ainda que uma autoridade diga para você, olha, se você fizer isso vai ser bom. Agora, se você não fizer, a sua vida vai virar o inferno. Não vai virar o inferno. Porque se você está com Deus, a vontade de Deus é feita tanto na terra quanto no céu. Aquilo que acontece no céu, acontece aqui na terra. A sua vida é um verdadeiro céu. Então, não se curve, meu amado, minha amada. Uns se curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Isso. Vamos ficar em pé, meus amados? Eu já vou encerrar aqui. Você já vai para casa na bênção. Deixa eu só fazer uma oração pessoal da televisão. Eu já vou me despedir do pessoal da televisão. Pai, abençoe, meu Deus, quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Que sejam abençoados, alcançados de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Deus abençoe os amigos da televisão, tá bom? Até a próxima transmissão.